E trazer um pouco de apuração aqui do quanto esse calendário de eleições municipais, se está impactando as contas do governo federal, também está impactando um cronograma importantíssimo do governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que é justamente o cronograma para a privatização da Sabesp. E por que isso? Porque um dos aspectos que entrou no radar, o governo Tarcísio de Freitas conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa no ano passado, entre os deputados federais, a autorização, ali, a mudança na Constituição para aprovar a privatização da Sabesp, a venda de ações, a diluição do capital do governo na Sabesp, mas há uma dificuldade na Câmara Municipal de São Paulo, que é o principal cliente, digamos assim, da Sabesp, onde praticamente metade do faturamento da Sabesp vem, do município de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo tem tratado ali de discutir isso, de fazer uma votação de um projeto de lei para concordar também com a manutenção da Sabesp como a prestadora de serviço de concessão, mesmo que ela venha a ser privatizada. E o que tem acontecido é que os vereadores têm sentido, dito pelo menos, que vem dificuldades políticas para fazer essa aprovação antes das eleições de outubro. Vários deles são candidatos à reeleição. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, para diluir um pouco desse cenário político contaminando essa questão, prevê um calendário de audiências públicas em várias regiões da cidade, que com isso também prorroga ali o calendário de votação dessa medida na Câmara Municipal de São Paulo, mas também tem feito uma série de reuniões com representantes do governo Tarcísio de Freitas. Por exemplo, a secretária Natália Rezende, de Infraestrutura e Meio Ambiente, o secretário de Governo, Gilberto Kassab, se encontraram semana passada. O prefeito Ricardo Nunes também vai tratar desse assunto hoje com o Milton Leite, com o presidente da Câmara, justamente para entenderem as dificuldades e o que o município de São Paulo pode ter ali para o funcionamento, para a manutenção desse contrato. Por exemplo, ter uma conta, um fundo bilionário que preveja ali os recursos que vão ser investidos na cidade ao longo da duração deste contrato da Sabesp privatizada com o município de São Paulo. E vai ser um dinheiro que não vai ser gasto pelo poder público municipal, mas o poder público municipal vai fazer uma compensação com o que a concessionária privada de fato investir. O que é isso? É uma garantia, uma forma de se garantir que esses investimentos de fato ocorram, que lá no futuro o setor privado não atrase esses investimentos, prefira ser multado e deixe de fazer os investimentos previstos na cidade. De qualquer modo, a ponderação do governo Tarcísio de Freitas é que essas discussões fazem parte, estava no radar quando tudo foi aprovado no ano passado, mas que, se não for possível concluir esse calendário até julho, se concluir até o fim do ano, vai ser considerado como missão cumprida. E esse assunto eu vou detalhar aqui com Pedro Duran, que também tem uma apuração nessa mesma linha, né, Pedro? Tá bom, julho já não é mais o radar principal, já não é mais o mês para se concluir esse processo, mas tem um novo mês que está no cronograma, no radar dos operadores políticos do governo Tarcísio de Freitas. Conta pra gente. Que é o mês de novembro, é a nova meta do governo Tarcísio. Ou seja, logo depois das eleições. Exato, porque é justamente isso, eles entendem que passadas as eleições vai ser inclusive mais fácil de dialogar com os vereadores, com as câmaras municipais, para conseguir dar fim a esse processo de privatização da Sabesp. Isso já é um recálculo de rota, como você trouxe, né, Yuri? Porque inicialmente a previsão deles era que isso fosse concluído antes, de fato, das campanhas eleitorais começarem, o que já não vai mais acontecer. Em julho, inclusive, tem o recesso nas câmaras dos vereadores. E aí um esvaziamento total, né? A gente vai ter, inclusive, uma mudança de partidos significativa aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo. A janela partidária termina na sexta-feira, é bom que a gente lembre isso. Então, os vereadores estão muito empenhados nessa articulação política e partidária nesse momento. Só vão se dedicar a questões como a Sabesp num segundo momento, depois que passar essa fase. De fato, havia ali, pelo que eu conversei com os interlocutores do presidente da Câmara, Milton Leite, também do governador Tarcísio de Freitas, uma espécie de amargura, um dissabor, um estranhamento no que diz respeito à Sabesp, de modo que o presidente da Câmara, Milton Leite, estava batendo o pé que esse assunto precisaria passar
pela Câmara dos Vereadores, o que de fato foi até endossado pelo Tribunal de Contas do município, que num grupo de trabalho concluiu que precisaria passar pela Câmara toda a discussão sobre a privatização da Sabesp, até porque isso alteraria uma série de legislações que tem aqui na cidade de São Paulo e, portanto, os vereadores precisariam fazer esse movimento. Agora, com esses diálogos que você traz, Yuri, já começa um processo de pacificação, de modo que a mensagem que chegou para o Tarcísio dos emissários de Milton Leite é que a Câmara não vai travar o processo, a Câmara não vai impedir a privatização da Sabesp, não vai colocar uma pedra sobre essa meta. Muito atrelado a isso o fato de que o União Brasil, que é o partido de Milton Leite, que é o presidente da Câmara, faz parte da base aliada do governador Tarcísio de Freitas. Então tem inclusive uma negociação, uma articulação partidária que é muito capitaneada por Gilberto Kassab, que foi o responsável por fazer essa articulação política para Tarcísio de Freitas, ele que é do PSD e também tem forte influência na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Yuri. Pois é, e essa participação de Kassab vale a pena a gente destacar também, porque envolve o próprio legado dele como prefeito de São Paulo. Foi durante a gestão dele na Prefeitura de São Paulo que foi aprovada essa legislação para fazer com que, caso a Sabesp deixasse de ser de controle público, passasse a ter controle majoritariamente privado, houvesse ali um aval para que fosse ainda a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na cidade de São Paulo, maior cidade do país e maior mercado, digamos assim, para esse setor privado. Então, de fato, não há uma resistência em aprovar, não há da parte nem de Milton Leite, mesmo dos vereadores, não há uma rejeição à privatização da Sabesp. O que há é ao modelo que está colocado e tentar-se avançar neste modelo para que haja outras contrapartidas também na área habitacional e uma série de outras questões envolvendo a cidade de São Paulo. Só um dado de 10 segundos antes de levar um puxão de orelha. Por que a gente fala de São Paulo? São Paulo é o maior cliente da Sabesp hoje. Quase metade do faturamento da Sabesp vem da cidade de São Paulo. Quem também tem apuração sobre esse assunto é o Estevão Limana, que vai se juntar a gente, vem aqui para o telão do Brasil Meio-Dia e trazer as informações dele que envolvem também a Sabesp. Está aqui o Estevão Limana. Boa tarde, bem-vindo, Estevão. Junte-se a nós nessa história aqui. Com certeza, Yuri. Boa tarde para você, para o Pedro também, para quem está nos assistindo em casa, aí na tela da CNN Brasil. Bom, Yuri, ontem eu participei de uma reunião, né? Houve uma reunião fechada entre a liderança do PT e PSOL da Câmara dos Vereadores e após essa reunião houve uma conversa com a imprensa. Eu estive lá presente, essa conversa contou com vereadores que fazem parte dos partidos e também com a presença de Guilherme Boulos, deputado federal e candidato, né? Pré-candidato às eleições municipais deste ano. O que foi comunicado para a gente, Yuri e Pedro, é de que as bancadas do PT e do PSOL vão se unir nos próximos dias para tentar barrar esse processo de privatização da Sabesp. Boulos tentou fazer comparações ao processo de privatização da Enel com a possível privatização da Sabesp. Ele até disse em determinado momento que querem criar a Enel da água, ressaltando, né, os contínuos apagões que a cidade vem sofrendo aí nesses últimos meses e a dificuldade da manutenção do serviço aqui na cidade de São Paulo. Boulos disse que as bancadas vão se organizar para obstruir as votações, seja já nessas próximas semanas, quando houver o projeto em pauta, haverá essa obstrução por parte dos vereadores e também com a proposição de que o plenário da Casa possa apreciar um pedido de plebiscito para que a população possa votar se é a favor ou não do processo de privatização da Sabesp, que, segundo Guilherme Boulos, a maioria das pessoas que vivem por aqui em São Paulo é contrária.